Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que se configura o TDR, né, que é um serviço da WatchGuard, quando você compra seu firewall com Total Security, você vai instalar o TDR, que é o Threat Detection Response, no seu computador, né, no seu endpoint para proteger contra ransomware. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estar logado aqui no portal da WatchGuard, né, watchguard.com. No meu caso aqui eu já estou logado. Vai clicar aqui em Support Center. Se você não for parceiro, já vai cair diretamente aqui nessa tela, tá? Depois, My WatchGuard e tem esse Manager TDR. Eu vou até clicar aqui antes da gente seguir. Esse é um portal antigo, tá? Não está mais funcionando. Se vocês ainda não migraram, vocês vão ser obrigados a migrar, tá? E para migrar não é nem nesse portal, também é diretamente lá pelo portal da WatchGuard Cloud. Vou fechar aqui. Então eu vou clicar aqui em My WatchGuard, clicar aqui em cadê? WatchGuard Cloud, ao invés de Manager TDR, tá? Ele vai carregar aqui pelo país que você se inscreveu. No meu caso aqui eu coloquei Estados Unidos, tá? E aí ele loga e aparece todas as minhas informações aqui. Para você fazer a configuração e atribuição das licenças TDR é bem simples. Você vai clicar aqui no Overview, tá? Em seguida, clica aqui em Configure Threat Detection, tá? Beleza. Ele vai falar a quantidade de licenças que você tem, tá? Isso aqui é super importante, que a gente vai precisar dessas informações aqui. Em seguida, depois de você obter essa informação, não precisa anotar nem nada do tipo. A gente vai clicar aqui em Inventor. Vai clicar aqui em Host Sensor também, que é o TDR, tá? É o aplicativo. Você vai clicar aqui em License. O que seria aqui em License? Conforme você adquire cada caixa com o Total Security, vai aparecer aqui a data de expiração, tá? Que o TDR pode ser utilizado. Essa informação é aqui, é a principal. O número da sua licença, tá? Isso também é importante. E a quantidade de endpoints, né, de host sensors, ou seja, do endpoint que você pode instalar para proteger os seus computadores contra ransomware. Aqui é o nome do equipamento que você cadastrou, tá? Para quem não sabe, esse nome é o que você clica aqui em My WatchGuard, quando você clica em Activate Products, você coloca o nome de um firewall, tá? Ou você pode procurar aqui também Manage Products. Quando depois de você fazer a ativação, ele aparece aqui. Mas a informação vai ser a mesma, tá? Então, pelo nome que você colocou, fica mais fácil. E aí, beleza. O que você precisa fazer? Atribuir esse host sensor, né, para o seu cliente. Então, o que nós precisamos fazer? A gente pega um firewall específico aqui. Então, deixa eu pegar esse do hospital aqui, certo? FW Hospital. Ele tem aqui o número de série, a data. O que eu faço? Eu copio a data de expiração, tá? Eu sei a quantidade, que está falando de host sensor aqui, que é 250. E aí, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Aqui em Account Manager, se você não tiver, criar uma conta. Geralmente você vai criar sempre como subscribe, tá? Service Provider é quando você tem uma empresa que tem várias filiais ou você quer que um outro parceiro gerencie, você vai utilizar. Então, colocaria aqui como hospital, certo? Nome do contato, que é importante, tá? Então, é, Alex, arroba aqui, treinamentos.com.br, coloca o número,
Beleza. Com essas informações preenchidas, você pode cadastrar um operator, ou seja, quem vai logar, tá, nesse subscribe. Se você é parceiro, você não precisa se preocupar. Agora, se tem uma pessoa de TI do outro lado, você vai fazer todo o cadastro. Qual que é o nome do usuário? Então, vou dar um exemplo aqui. Erica.lais, certo? O e-mail, erica@aqui treinamentos.com.br, que vai ser o e-mail que ele vai receber o convite, né? No caso, a Erica vai receber um convite falando, ó, você foi convidada para gerenciar essa conta do hospital. Coloca o primeiro nome, last name, e aí aqui no final você coloca que tipo de acesso que você quer conceder para ela. Sem acesso, administrador visualiza tudo, analista, que pode fazer algumas modificações, ou observador, que só tem acesso somente leitura, tá? Se for uma pessoa de departamento de TI, dá acesso de administrator e dá um save. No meu caso, eu já fiz esse processo aqui, eu já tenho todas as subscribers criadas, então se eu procurar aqui, eu já tenho aqui o hospital, já aparece, tá? Só que se eu vier aqui em Inventory, Host Sensor, ele não me aparece nada, tá? Por quê? Eu tenho que distribuir esses Allocate Host Sensor, tá? Só que você sempre vai se basear aqui. Todos vão aparecer, clica no Overview, né? Todos vão aparecer aqui, tá? E aí, para você descobrir com base no serial, você pega aqui, em License, Host Sensor License. Então, eu procuro aqui, FW Hospital, que foi como eu cadastrei. Tem 250 licenças, confere aqui se o serial number bate, tá? E aí você sabe qual que é o período de expiração. Então, eu vou copiar aqui. A gente sabe que é 18 de janeiro de 2024. E aqui a quantidade de licença, 250. Com o meu subscribe criado, eu vou procurar aqui o hospital. Vou clicar nele. Aqui, Inventory Allocation. Eu vou colocar a quantidade, 250. O tempo de expiração, né? Vou colar. Então, 18 de janeiro, né? De 2024. Quando for esse período, você vai ser avisado que as 250 licenças aqui do hospital vai expirar, tá? Então vamos dar um save. Pronto, você acabou de atribuir 250 licenças do Host Sensor. E aí o que você pode fazer? Deixa eu até minimizar aqui. E aí, o segundo passo que nós precisamos fazer agora é conectar, né, o nosso TDR com o nosso Firebox. Já mostrei como é que atribui a licença. Então agora vamos fazer a conexão do nosso TDR, né, via WatchGuard Cloud, com o nosso Firebox. Então é bem simples, é clicar aqui em Monitor, procurar aqui dentro de Services, vai aparecer a opção aqui Thread Detection. Vamos clicar nela. Em seguida, procurar aqui por Device Users, clicar aqui no Firebox e ele vai aparecer esse Account ID. O que você tem que fazer? Tem que pegar esse código, tá? E jogar dentro do seu Firebox. Já deixei até aqui aberto. Vamos clicar aqui em Policy Manager. Vou minimizar aqui. Ele vai abrir o Policy Manager para a gente fazer a configuração. Beleza. Aberto aqui. Vamos clicar aqui dentro de Subscribe Services. Procurar aqui por... cadê? Trade Detection, esse último. Lembrando que sua licença tem que ser o Total Security, tá? Senão você também nem conseguiria atribuir a licença. Você pode verificar aqui em Features Keys, né? Para ver se está sincronizada a sua licença, tá? Se não tiver,
você baixa lá pelo site e manda sincronizar. Então, bem, vamos clicar aqui em Subscription Services, Trade Detection. Vou clicar aqui em Enable. Vou copiar esse dado aqui, né, do nosso WatchGuard Cloud. Vou colar. Beleza. Isso aqui é se você precisar habilitar, né, que todos os seus computadores tenham que ter o Host Sensor, né, que é o aplicativo do TDR conectado. Você pode colocar para forçar por aqui, tá? Por enquanto só vou habilitar o TDR. Vou dar um OK. Ele automaticamente cria uma regra chamada WGTDR Host Sensor, tá? Saindo para o endereço TDR HSC. Vou mandar salvar aqui a configuração. Beleza. Configuração feita. A gente precisa dar uma olhadinha agora para ver se está realmente conectado. Como é que você faz isso? Vamos fechar aqui o Firebox, o Policy Manager, né, na verdade. E vamos abrir via web. Então, deixa eu pegar aqui o endereço. Beleza. Vamos dar um avançado. E mesmo assim para o site. Vou entrar com a credencial aqui. E aí, você pode confirmar aqui, ó, em Servers, Trade Detection conectado. Significa que funcionou sua conexão, tá? Para quem gosta de utilizar aqui pelo WebUI, também dá para fazer. É só vocês clicarem em Subscription Services, Trade Detection e fazer o mesmo processo, né? Desmarcar aqui o cadeado, habilitar e colocar o código, tá? E aí, vou até fechar aqui a nosso Fireweb UI, já fizemos uma configuração. Se eu voltar aqui no WatchGuard Cloud, né, onde que nós estamos configurando o TDR, se eu dar um refresh now, já aparece aqui o meu Fire, beleza? Então, esse é o processo para você conectar o seu Firebox com o TDR. Beleza. E o próximo passo qual seria, né? Fazer a instalação do nosso aplicativo, não é? Do nosso host sensor, para fazer a comunicação do TDR e assim proteger os nossos devices contra ransomware. E aqui dentro de monitor ainda, vamos clicar em hosts, clicar aqui em download host sensor. E aí ele pergunta qual que é o sistema operacional, então são esses sistemas operacionais aqui que suporta. Vamos baixar aqui para Windows, né? Eu vou instalar diretamente na minha máquina para vocês já darem uma olhada. Download. Vou salvar aqui na área de trabalho. Beleza, é um arquivo pequeno. Vou executar ele. Beleza, e aí aqui eu vou fazendo o seguinte. Vou clicar aqui em Next. Ele pergunta o Account ID. Então, é essa informação aqui. Já vamos copiar. Opa, tá pegando um espacinho aí. Foi. E o Controller Address, que a gente também vai copiar. Em seguida, a gente clica em Install. Ou seja, essas duas informações, principalmente o account ID, é a informação do seu controlador, tá? Então, para saber que o host sensor, né, esse aplicativo que nós estamos instalando para se comunicar, esse account ID é para saber, né, que é para cair diretamente nessa seção, nessa configuração que você está fazendo do WatchGuard Cloud, beleza? Vamos aguardar aqui fazer a instalação. Perfeito. Fez a instalação aqui, né? Vou clicar em Finish. E aí você vai ter que fazer esse processo aí em todos os computadores ou criar uma política ou utilizar o AD Help, tá?
Vamos ver se está funcionando aqui o nosso. Se tiver tudo certo, o computador ele já aparece aqui. Ó, nome do meu computador, né? Windows Host Sensor instalado. Host Sensor está instalado e operacional, tem que ficar certinho aqui. Qual que é a versão? Isso é super importante, porque de vez em quando faz a atualização desse aplicativo, então é bom você de tempos em tempos mandar atualizar o seu host sensor, tá? Dessa forma, já está configurado, né, o seu TDR, o seu device, né, o seu computador, no meu caso aqui o meu notebook, vocês já conseguem ver que ele está instalado, me aparecem algumas informações aqui, né, quando eu expando, é, o meu IP, IPv6, informações do host sensor, o usuário que está conectado e qual que é o domínio, beleza? Após fazer esse processo, né, de instalação do host sensor, o ideal é que você faça em um ou dois computadores, né, para ir testando. Por quê? Pode ser que aconteça um falso positivo, né? E aí esse falso positivo você consegue identificar, até clicando aqui em Third Seek Indicators. Se tiver alguma coisa que o TDR comece a deletar, né, dando um falso positivo, você consegue verificar por aqui, tá? O ideal é ainda continuar com o seu antivírus, tá? E se você tem um antivírus, é bom você fazer a configuração lá dentro do seu antivírus. Ou seja, colocar para ele não escanear a pasta do TDR. Isso é uma informação importante, tá? Para vocês colocarem. Então, pode ser até antes de fazer a instalação do host sensor, vocês coloquem a pasta do AtGuard. Onde que fica essa pasta? Deixa eu abrir aqui o Windows Explorer. E aqui no C2 pontos, procurar aqui por arquivos de programa x86, procurar aqui por o ArtGuard, e aí você vai colocar essa pasta aqui como exceção lá dentro do seu antivírus. Ou seja, não é para escanear essa pasta. Então você tem, sei lá, um Avast, Kaspersky, Sophos, E7, você vai lá e coloca como essa pasta aqui uma exceção, ou seja, não é para ele fazer uma análise, né? Ou seja, o aplicativo do host sensor que está rodando pode rodar normalmente, que o antivírus não vai detectar, né, como se fosse uma ameaça, beleza? Então, esse é um processo que precisa ser feito. E aí, conforme você for fazendo os testes, você pode clicar aqui em Third Seek Indicators e ver se ele considerou alguma coisa como ameaça. Lembrando que o TDR não é um antivírus, tá? Ainda você tem que continuar com o antivírus no seu computador, tem que avisar para o seu cliente para continuar tendo o antivírus. O TDR ele vai auxiliar, vai ser vamos dizer assim, um mecanismo para trabalhar junto com o seu antivírus. Quando ele vê alguma vulnerabilidade, né, ou alguém tentando criptografar, ele vai e faz o bloqueio, beleza? Fez o bloqueio lá no seu antivírus, né? Também você precisa fazer aqui dentro do TDR. E como que você faz isso? Clica aqui em Configure. Dentro de Service aqui, procura por Threat Detection. Exclusions. E aí aqui tem do AV, tá? Ele já tem alguns antivírus já conhecidos. Então, por exemplo, é um E7, beleza. Simplesmente só marca aqui e dá um save, tá? Então, o processo precisa ser feito em ambos, tá? Se mesmo que seu antivírus não esteja aqui aparecendo nessa lista, você pode simplesmente clicar em Custom e fazer a configuração, tá? Clica aqui em adicionar exclusão e faz. Por exemplo, roda alguma aplicação importante também, né? Dentro do meu sistema que eu quero que o TDR não fique analisando. Você vai colocar aqui o patch dele,
tá? Então, C, dois pontos, barra, programs files, x86, barra, sei lá, o nome da aplicação, né? Vou colocar aqui como app, barra, app.exe, certo? Aí você coloca aqui, que é um arquivo ou processo somente. Então, vou colocar aqui arquivos e processos, coloco uma descrição e dou um save. Save close, né? Opa, faltou aqui colocar o host groups, a gente ainda não entrou para falar a respeito disso, mas você pode colocar somente o nome do host, né, que nem apareceu ali, ou colocar all hosts, que já aparece todos, aí sim você dá um save close. Tá? Então, a mesma política que você tem lá dentro do seu antivírus das aplicações que ele não pode escanear, você vai fazer a mesma coisa aqui dentro do seu TDR, beleza? E aproveitar que nós acabamos falando de host, groups, né? Acho que ficou até um pouquinho confuso aqui. Essa parte nada mais é do que quando você precisa atribuir políticas, você vai atribuir ou pelo nome do computador ou todos os hosts, tá? Então, para você fazer uma separação aqui, quando você quer aplicar isso, você pode clicar aqui em Monitor, Thread Detection, clicar aqui em Hosts, vai aparecer, né, todos os hosts que está instalado. No nosso aqui, por enquanto, só tem um. Se eu clicar nele, ele me habilita aqui o Action, tá? Senão não aparece nada. Então, deixa eu habilitar aqui. E aí ele tem essa opção, ó, Change Host Group. No caso aqui, ele por padrão existe ao host, né? Quando você quer aplicar para todos os computadores que está com o host sensor instalado. Só que você pode montar um laboratório de teste, né? Ou para servidor ser uma política, para computador ser outra. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse aqui, simplesmente clicar em Action, Host, e falar que isso aqui é um grupo chamado de teste. Ele até aparece aqui, ó, criar novo grupo teste. Vou selecionar. Ele criou automaticamente esse grupo aqui para mim, tá? E aí eu consigo visualizar por aqui, ó, em qual grupo que ele está. Host Group Teste. Se eu precisar tirar, a mesma coisa. Action, né? Change. E aí, se eu tiver outra aqui, conforme eu for escrevendo, ele aparece. Só por enquanto tem o teste, então ele só vai aparecer o teste. E aí, voltando lá naquela política, né, que nós estávamos fazendo da exceção do antivírus, clicando aqui em Configure Thread Detection, aí sim você vai conseguir montar sua política de forma mais específica. Deixa eu clicar aqui em Exclusions. Quer habilitar isso aqui em vez de ser todos hosts só para o teste? Escreve teste aqui. Pronto. Automaticamente só vai aplicar essa política aqui para esse determinado computador, tá? Ajustado aqui as exclusões, instalado o host sensor e configurado os grupos, agora é a hora de a gente configurar a política, tá? Como é que você faz para configurar a política? Aqui dentro de configure mesmo, tá? Procura por Thread Detection e aqui em Thread Sync você vai clicar aqui em Groups. Vai aparecer, né, o nosso grupo teste. Deixa eu confirmar exatamente. E aí você vai clicar aqui na aba Host Sensor Configuration, tá? E aí eu vou passar para vocês as melhores práticas, né? O que a própria WatchGuard fala para habilitar em computadores que sejam Windows. Primeira coisa, vamos habilitar aqui, né?
sobrescrever o host sensor nas configurações desse grupo. Continuando aqui, Allow Events on Host Sensor, vamos deixar habilitado. Host Answer Prevention, deixa como Prevent mesmo, tá? Machine Learning, deixa ligado. Allow Heuristic, também ligado. Permite carregar módulos do Host Sensor, desligado. E aqui, ligado, né? Allow Baseline, Allow Host Sensor e Allow Host Sensor to Cache Processor. Essas opções aqui pode deixar ligado. A WatchGuard ela já traz para você as melhores práticas, tá? Mas aqui em Host Sensor Tamper Prevention, aqui em Prevenir Host Sensor Service, ou prevenir as alterações, você vai ligar, tá? Para não fazer alterações e prevenir que desinstale, né, o seu host sensor, impedir que os usuários simplesmente desinstalem o aplicativo do host sensor e não aplique mais aquela política de segurança, né, de proteção do seu computador, do seu device. Continuando aqui em Host Sensor Drive Configuration, vai deixar aqui habilitado processo eventos, file event, registro, kill process, delete, host, file handler e model scanning. Só que esse model scanning aqui, ele é o que está desligado, tá? Pode manter dessa forma, o restante aqui tudo ligado. Continuando aqui, host sensor icon settings, né? Se você quer que apareça o ícone do host processor. Eu particularmente gosto, né, de que apareça. Então aqui, habilitar usuários de pausar o host sensor. Se você está fazendo alguma análise, né, você deixa ligado aqui, porque o próprio usuário pode dar um pausar, né? Se você quer que o usuário não pause, deixa aqui desligado. E o restante aqui, né? Aparecer notificações do ícone e notificações de remediações, pode deixar on. Essa configuração aqui que eu passei para vocês, né, a melhor configuração que você pode fazer para computadores Windows, tá? Mas você também pode melhorar um pouquinho aqui a questão de segurança, trabalhar com a melhor proteção que é a recomendada pela WatchGuard. Seria a única diferença é habilitar esse Allow Load Module Host Sensor, tá? Aqui vai ficar tudo habilitado, aqui também. A parte de Sensor Drive Configuration, tudo ligado, porém o módulo Scan ainda desligado. E aqui, nesse último aqui, vai deixar dessa forma, né? Off, on e on, beleza? Eu vou deixar aqui com a melhor proteção, que é se vocês pesquisarem no site da WatchGuard, é essa configuração que eles vão passar para vocês, tá? E aí, finalizando o processo aqui, você pode clicar em Save. Perfeito. Eu habilitei as melhores práticas, né, que a WatchGuard recomenda no grupo teste, ou seja, todos os computadores que estiver aqui, tá, que vai ter essa proteção. Então, tomem cuidado na hora de começar a gerenciar, lembrar de colocar no grupo correto. Após fazer essa configuração, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Nós temos as nossas políticas aqui em Policies, né? Dentro de Configure, lembrando, né? Threat Detection, Policy. E aparece essas 4 políticas aqui, tá? Antes de nós mexermos aqui, vem aqui, né, em General e vamos habilitar o apt blocker, ou seja, o apt blocker vai trabalhar com o nosso TDR, tá? Então, clica aqui em On, dá um Save, tá? Ele vai falar que vai habilitar agora. Vamos dar um Save aqui para confirmar. Perfeito, as configurações foram salvas. E aí, em seguida, nós podemos mexer na nossa política.
Tanto que agora vocês podem até confirmar que foi criada, né, essa nova política aqui, apt blocker, beleza? Então, esses são os passo a passo para aí sim aparecer 5 políticas aqui dentro do seu TDR. Mas eu particularmente acabo criando as minhas políticas, tá? Vocês podem utilizar essa padrão, tá? Ou podem criar a de vocês. Isso aqui vai muito com o CyberCon, tá? O que seria esse CyberCon? Se vocês clicarem aqui em Monitor, Trade Detection, vocês colocam como que você quer agir a política, né? Eu geralmente deixo no 4 que eu monto minhas políticas, né? Clica aqui em Update. Se tiver algum ataque que está acontecendo aí pelo mundo, você pode deixar ele mais agressivo, né? O host, né, do TDR. Então vai depender muito de você. Então vamos fazer a configuração aqui para a gente finalizar. Configure, Trade Detection. Geralmente o CyberCon 5, a política, ela não vai fazer nada. Então, até agora, todas aquelas políticas que nós fizemos aqui em grupos, né? Que eu sempre vou falar para vocês montarem a de servidor e a de estação, porque quando eu pelo menos faço toda essa política aqui em Host Sensor Configuration, tanto para computador como para servidor eu deixo a mesma política, mas só que aqui nas políticas eu acabo dividindo, tá? Deixa eu criar aqui uma política só para vocês verem como é que eu faço. Clica aqui, adicionar política. Vai colocar aqui o nome da política. Então vamos colocar kill process. Já tem até aqui salvo, quarentena servers, porque geralmente eu acabo fazendo. Em comments, vai colocar o comentário que você deseja. Então, essa política é para servidores. Vou colocar aqui como default. Beleza. Qual que é o CyberCon que você quer selecionar? Lembrando que o 5 não cria para nenhuma política, porque o 5 é para você como fazer um troubleshoot. Ah, tá acontecendo alguma coisa no meu ambiente, eu tô achando que é o TDR. Beleza, muda para o CyberCon 5 e vê como que vai ser aplicado, tá? Então, não se cria nenhuma política com CyberCon 5, tá? Eu vou criar aqui como 4. Qual que é o score dele, né? O nível de ameaça, vou colocar aqui do 7 ao 10. E qual que é o nome do host que você quer aplicar? Cara, para aplicar para um computador só. Coloca aqui o IT NB013, que era o computador. Ah, quero aplicar para o grupo teste. Ele aparece aqui, tá? Ah, pô, o que a gente também poderia fazer é, quero aplicar para todos os servidores. Você vai vir aqui em grupos e fazer a separação, né? Geralmente eu faço essa separação para aparecer servers aqui. Não vai aparecer porque a gente não tem o grupo. Ah, Catsman, mas eu queria que aparecesse todos. Só escrever all hosts, que é padrão, já tem dele nativo, tá? Por mais que não tá lá em host group, ele vai aparecer. Então o que, que eu vou falar para vocês? Aqui dentro de grupos, começa a separar o que é servidor e o que é cliente. Porque eu vou chamar aqui de teste, tá? Mas seria como se fosse os servidores. Ele vai ser adicionado aqui. Por que eu coloco kill process e quarentena? Eu não coloco para deletar o registro, tá? Porque às vezes é algum registro importante do servidor e eu particularmente não coloco. Então eu só marco aqui kill process, quarentena e simplesmente dou um save close. Beleza. Ele vai criar aqui, né, com a incidência do menor ou igual a 4. E aí depois eu crio uma outra política, também remediate policy. Vai colocar aqui o nome da outra política, né? Agora a gente vai fazer para computadores. Então, kill process quarantine e delete registre computers. Vou colocar aqui o CyberCon 4. Threshold eu vou colocar aqui alto, tá? Para acompanhar mesmo do computador.
Aqui em host group, vocês deveriam escrever, tem um grupo lá de computadores, eu não criei aqui para não ficar tão grande o nosso vídeo. Aí vocês escreveriam aqui computadores, no nosso caso não vai ter, então eu vou simular com all hosts. Lembrando que all host entraria computador e servidor, então não seria o caso, tá? Seria um grupo de computadores mesmo. Ou colocar simplesmente também, né? Lembrando que vocês podem colocar pelo nome do computador. Como eu só tenho um aqui, eu vou colocar o itnb013 para ficar mais fácil. Beleza. Performar, e aí eu marco kill process, quarantine e delete. Save close. Beleza. Agora eu tenho duas políticas aqui, uma de computador e uma de servidor. O que que eu já vou fazendo? Vou desmarcando essas outras políticas aqui, certo? Que eu não vou utilizar os padrões, mas se vocês quiserem utilizar, pode ficar ao critério de vocês. A única, na verdade, que eu deixo marcado é a do apt blocker, tá? Que é a política padrão. Eu até subo ela para ficar tudo junto. Vou deixar ela no 3. Deixa eu já dar um 3 aqui. Dá um Enter. Beleza. E ela já fica aqui. Tranquilo. E quando tiver um problema bem maior, né? Tudo bem que ainda a gente não selecionou o CyberCon 4, né? A gente vai mudar lá, vai ser o último passo do nosso vídeo aqui. Se eu quiser fazer um mais agressivo, né? Vamos supor que a gente está sabendo que está tendo um ataque no Brasil, ou sua rede está infectada, você não sabe o que que é e quer deixar mais agressivo o TDR. O que que nós temos que fazer? Vai clicar aqui em adicionar política, Remediator Policy. Você coloca aqui o nome, vou chamar de vírus Outbreak. Uma política para servidores, tá? E aí o CyberCon eu vou selecionar 2. Threshold, dessa vez eu vou colocar aqui alto, tá? Eu tinha colocado de 7 a 10 o score, só que agora dessa vez vai ser de 6 a 10, tá? Digite os nomes, né? Então, no meu caso, eu vou usar o teste, como se fosse simulando aí que é o de servidores, o nosso grupo de servidores. E aí eu vou fazer a mesma coisa, kill pros quarentena, e não vou marcar aqui a parte de registro, tá? Vou dar um save close. Mesma coisa. Clico aqui em adicionar política. Remediator Policy. Vírus Outbreak. CyberCon 2. De 6 a 10. Aqui eu colocaria todos os computadores. Eu vou simular como... lembrando, deveria criar aqui os clientes, né? Vou colocar aqui somente o notebook. Lembrando que tanto o grupo teste que eu coloquei lá para servidor e o ITNB013, ele pega o mesmo, tá? Eu só estou simulando aqui para vocês entenderem o conceito. E aí sim eu coloco matar processo, quarentena e deletar registro, tá? Aí eu coloco vírus outbreak computer só para ficar mais fácil o entendimento aqui. Save close. Beleza. Agora ele vai ter essas 5 políticas aplicando e separando o servidor para computador. E aí, por último também, tá? Além de ter essas políticas aqui criada, eu costumo utilizar essa aqui, que é a de container, tá? Você pode criar uma nova ou simplesmente colocar ela aqui na política. Vou colocar 4. Beleza. Ele subiu, né? O que que eu costumo fazer também? Eu deixo ele habilitado, tá? Essa política aqui, seguindo o padrão da WatchGuard, eu deixo ela com CyberCon 3, tá? Só para vocês verem a política, só que aqui eu não faço uma separação de servidores e grupos, tá? Eu deixo eles aqui como contain host, release host, que ele já faz toda a configuração. E aí, para a gente finalizar, com todas essas políticas criadas e habilitadas, porque vocês precisam habilitar aqui do lado direito, tá? O padrão que eu sempre utilizo é 4, dependendo
do que está acontecendo, eu desço por 3 aqui, que ele já começa a fazer a parte de containment, tá? Senão ele fica com a parte mais agressiva aqui, que é o vírus outbreak que a gente acabou de criar, tá? Então, para a gente finalizar, monitor, trade detection, muda para 4. Ele tem que aparecer uma mensagem, apareceu, para a gente atualizar, update. E agora sim ele vai aplicar todas as políticas que você fez nessa parte aqui de configure. E aí você começa a acompanhar por aqui. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar para vocês, como que instala e configura o TDR. Eu mostrei a forma que eu configuro, eu não estou falando que é a certa e nem que é a errada. Cada um tem a sua forma de aplicar. Vocês podem utilizar a própria política da WatchGuard, que é as que vem por padrão, que está de forma correta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal para eu continuar produzindo vídeos como esse, beleza? Um grande abraço e a gente se vê por aí.